Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, o seu informativo, com notícias resumidas e atualizadas para você que segue meus endereços na web, meus endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Vamos à edição do Web Jornal do Paulo Maciel de sexta-feira, 31 de março de 2023, dia de Santa Cornélia, São Benjamim, Santa Balbina. É o tempo da quaresma que está sendo vivenciado na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Março é o terceiro mês do ano, tem 31 dias, é o mês da mulher, da escola, do outono, da água, da Constituição. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no dia 20 às 18h25. Fase da lua, quarto crescente, começou no dia 28. Estão se passando 90 dias do ano, faltam 275 dias para terminar 2023. É a quinta semana da quaresma na Igreja Católica. Comemoramos neste dia 31 de março o aniversário da Revolução Cívico-Militar de 1964, Dia Nacional da Nutrição, Dia da Integração Nacional, Dia da Saúde e Nutrição, Dia de penitência para os católicos. A pessoa pode reduzir as refeições, tem pessoas idosas ou enfermas que não precisam fazer, mas é dia de penitência toda sexta-feira para os fiéis católicos. Indicadores econômicos: o salário mínimo nacional, R$ 1.302. Temos a taxa Selic, 13,75% ao ano, inflação medida pelo IBGE através do IPCA. Nos últimos 12 meses, 5,60%. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. Fechamento dos negócios na quarta-feira, 29 de março de 2023. Vamos ver como fechou o principal produto agrícola do Espírito Santo no dia 29. O café arábica bebida dura, R$ 1.025. Arábica bebida Rio, 913. Conilon bica corrida tipo 78, 618. O dólar fechou em baixa no mercado paulista. Baixa de 0,5% a R$ 5,13. O Ibovespa, a Bolsa de Valores, teve alta de 0,6%, somando 101.792 pontos. Agora eu passo para vocês as manchetes do jornal A Tribuna, editado na capital do Espírito Santo, Vitória. É a edição de quinta-feira, 30 de março de 2023. Vamos ver o que traz esta edição, hein? Eu transmito sempre as manchetes numa forma de homenagem a esse jornal, que é o jornal que tem mais de 80 anos. E é um jornal que circula de forma impressa ainda, aqui nos municípios capixabas, bancas de jornais, padarias, lanchonetes, algo que os outros não fazem. O preço dos carros usados vai subir? É uma manchete indagativa. Urso furioso nas telonas, deve ser nos cinemas, né? Sinais para ficar atento em caso de dengue. INSS levaria 16 anos para acabar com a fila, diz tribunal. Noivas, vamos ver o que as noivas estão falando aqui. Tem prejuízo de R$ 1 milhão e acusam decorador de golpe. Noiva perdeu R$ 40 mil com a festa de casamento. Uma noiva, né? Cerca de 25 mulheres dizem que o acusado forjava conversas com fornecedores. É muita falcatrua, hein, gente? Puxa vida. Esse nosso Brasil. Cresce procura por primeira tatuagem após os 60 anos. Coluna Pop.zap. A atriz Paola Oliveira e o cantor Diogo Nogueira são dois
famosos do Rio de Janeiro, né, querem celebrar o casamento com festa junina. Polícia prende 374 acusados de violência contra mulher no Espírito Santo. As prisões ocorreram nos últimos 30 dias e foram apreendidas armas de fogo. Também foram apreendidas armas de fogo. Agora, preço da gasolina no município de Colatina, eu fiz uma pesquisa informal. Na quarta-feira, 29 de março de 2023, o litro da gasolina comum foi encontrado por R$ 5,69, preço à vista ou no cartão de crédito, de débito, preço à vista ou no cartão de débito, hein? R$ 5,69, em 2 postos colatinenses, Zan e Pneumax, localizados na Avenida Silvia Vidos, bairro São Silvano, zona norte da cidade. No posto Rio Doce, que fica na rua Alexandre Calmon, no centro da cidade, cabeça da ponte, Florentino Avidos, a placa indicava, no dia 29, R$ 5,79. Olha, são valores para pagamento à vista ou no cartão de débito, como eu já falei. O consumidor está pagando mais caro depois que a gestão federal petista aumentou de novo os impostos, acabando com aquela medida adotada no governo de Jair Bolsonaro que reduzia impostos para os combustíveis baixarem de preço. Falar em Bolsonaro, Bolsonaro concede entrevista em sua volta. Em seu retorno ao Brasil, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi aclamado por multidão de brasileiros e recepcionado por parlamentares, principalmente do seu partido PL. Isso foi na quinta-feira, 30 de março de 2023. Ele desembarcou em Brasília pela manhã, onde concedeu entrevista para falar de seus projetos e atender a imprensa. Em sua fala, Bolsonaro disse que a esposa, Michele, não pretende se candidatar a cargo político executivo. Ele falou da família, né? Ele e ela possuem uma filha especial. Sobre os atos de 8 de janeiro, quando houve invasão das sedes dos 3 poderes em Brasília, disse que a CPI do Congresso, né, deverá esclarecer o que realmente aconteceu. Ele não quis, né, se manifestar muito sobre esse assunto. Aliás, ele estava fora do país na época. Bolsonaro ficou pouco menos de 90 dias no exterior e seu voo veio da Flórida, Estados Unidos. Seja bem-vindo, presidente Bolsonaro. Papa trabalha em quarto hospitalar. O Papa Francisco foi internado para tratar de problemas respiratórios e até o fechamento desta edição ainda encontrava-se na unidade hospitalar. O Vaticano informou que o pontífice cumpre seus compromissos no estabelecimento, onde recebe os cuidados médicos. Agora eu vou falar de história do Brasil, lembrança do movimento cívico-militar de 1964, porque muita gente não sabe, tem que saber um pouco da história. Foi publicada uma ordem do dia em 2021, através do Ministério da Defesa. Então eu vou passar para vocês o conteúdo. Assinado, inclusive esse conteúdo é assinado pelo general Braga Neto. Eventos ocorridos há 57 anos, assim como todo o acontecimento histórico, só podem ser compreendidos a partir do contexto da época. O século XX foi marcado por dois grandes conflitos bélicos mundiais e pela expansão de ideologias totalitárias, com importantes repercussões em todos os países. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo contava com significativa participação do Brasil nessa Segunda Guerra, né? Inclusive, o mundo havia derrotado o nazifascismo. Então, a Segunda Guerra contou com a participação do Brasil e houve a derrota do nazismo e do fascismo. O mapa geopolítico internacional foi reconfigurado e novos vetores de força disputavam espaço e influência.
a Guerra Fria envolveu a América Latina, trazendo ao Brasil um cenário de inseguranças com grave instabilidade política, social e econômica. Havia ameaça real à paz e à democracia. Os brasileiros perceberam a emergência e se movimentaram nas ruas com amplo apoio da imprensa, de lideranças políticas, das igrejas, do segmento empresarial, de diversos setores da sociedade organizada e das Forças Armadas, interrompendo a escalada conflitiva, resultando no chamado movimento de 31 de março de 1964. As Forças Armadas acabaram assumindo a responsabilidade de pacificar o país, enfrentando os desgastes para reorganizá-lo e garantir as liberdades democráticas que hoje desfrutamos. Em 1979, a Lei da Anistia, aprovada pelo Congresso Nacional, consolidou um amplo pacto de pacificação a partir das convergências próprias da democracia. Foi uma transição sólida, enriquecida com a maturidade do aprendizado coletivo. E o país multiplicou suas capacidades e mudou de estatura. O cenário geopolítico apresenta novos desafios. Várias questões. As Forças Armadas estão presentes na linha de frente, protegendo a população. A Marinha, o Exército e a Força Aérea acompanham as mudanças, conscientes de sua missão constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e seguros de que a harmonia e o equilíbrio entre esses poderes preservarão a paz e a estabilidade no nosso país. O movimento de 1964 é parte da trajetória histórica do Brasil. Assim, devem ser compreendidos e celebrados os acontecimentos daquele 31 de março. Então, foi uma nota do general Walter Souza Braga Neto, na época ministro da Defesa, em 2021. Foi um movimento necessário, com apoio amplo da sociedade. Então, neste ano de 2023, faz, portanto, 59 anos desse episódio que resultou no regime militar a fim de recolocar a nação nos eixos da regularidade. Mega Sena tem 2 ganhadores agora, vamos falar sobre isso? Você gosta de jogar em loterias oficiais? 2 ganhadores na Mega Sena, hein? 2 apostas acertaram as 6 dezenas da Mega Sena no concurso 2578, sorteadas na quarta-feira, 29 de março de 2023. Cada ganhador, um do canal eletrônico e outro de Betim, no estado de Minas Gerais, vai receber mais de R$ 37.457.000. Os números sorteados foram 37, 39, 47, 50, 59 e 60. Quem fez 5 dezenas tem direito a mais de R$ 20.500. Quem fez a quadra da Mega Sena vai ficar com R$ 1.418. A arrecadação total somou R$ 105.561.000. Próximo sorteio, concurso 2579, será neste sábado, 1º de abril de 2023. Estimativa de prêmio de R$ 3 milhões. O jogo mais simples custa R$ 4,50 e pode ser efetuado nas casas lotéricas ou no site da Caixa Econômica Federal até às 19 horas do dia do sorteio. Boa sorte para quem vai jogar. 31 de março, sexta-feira, o último dia do mês, 31 de março, na Catedral de Colatina, ao meio-dia, missa presidida pelo padre José Valdeci Romão. Às 15 horas, celebração da Via Sacra na Catedral Colatinense. 19 horas, missa de encerramento da visita pastoral de Dom Lauro Sérgio Verciani Barbosa, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Olha, a Secretaria Paroquial da Catedral funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas. De terça a sexta, das 8 às 11, das 13 às 18. No sábado, das 8 às 12 horas. Telefone para mais informações, 2102-5010 e 2102-5006. Agora,
Paróquia Santa Clara, Paróquia dos Franciscanos, Paróquia do Mosteiro das Irmãs Clarissas. Telefones 99934 5155, 3722 6249. Este é o fixo. Tem um outro fixo direto para falar com algum representante do Mosteiro das Irmãs Clarissas. 3721-0864. É bom dizer que no mosteiro tem missa diariamente às 7 horas da manhã, de segunda a sábado, e no domingo às 8 horas. Temos aqui o telefone também da Matriz Imaculado Coração de Maria, na zona norte de Colatina, o bairro São Silvano, o bairro mais forte economicamente do município. Telefone, atenção para você saber de missa na Igreja Matriz de São Silvano, 99507-2251. E atenção você que mora em Vila Velha, minha querida cidade de Vila Velha, minha segunda cidade. Tem o telefone do Santuário Divino Espírito Santo de Vila Velha, que fica na região central. Tem o WhatsApp, 99985-3558. E tem também o fixo, 3329-1266. Agora eu falo de chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Emprego, Cine, de Colatina, divulgou na segunda-feira, dia 27 de março, 72 vagas de emprego disponíveis nas empresas da região. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados, fazendo aquela ponte entre as firmas interessadas nos profissionais e aqueles que estão à procura de trabalho. O telefone do Cine é 3721-7102, o DDD de Colatina é 27. Endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, no... Pesquisa, olha essa pesquisa aqui, para mim não é novidade não, mas quem sabe se para você é novidade. É uma pesquisa aí que foi realizada. Esquerda política prejudica mais a saúde. Você sabia? Eu já sabia mais ou menos, não é? E agora vamos aqui a praticamente uma confirmação. Um estudo diz que ser da esquerda política é algo que leva mais à depressão. Essa doença dos últimos séculos, né? Acho que do século passado e deste século, que ela tem afetado mais as pessoas. Depressão. Os dados constam de matéria da revista norte-americana SSM Mental Health. SSM Mental Health. Health quer dizer saúde, né? Health, eu não sei a pronúncia correta, tem que falar com a língua entre os dentes, né? Health. Então, olha aí, os dados constam de matéria desta revista americana, analisando a situação de estudantes. Os liberais, que na tradição estadunidense, lá dos Estados Unidos, são os esquerdistas, sofrem mais o problema do que os conservadores, afetando em maior intensidade ainda o sexo feminino. A informação oriunda dos Estados Unidos foi repercutida por Frederico Viotti no canal do YouTube Plínio Correia de Oliveira. Vale a pena você acessar lá e ver todo o material, né? Todo o comentário. Estou vendo essa notícia sobre a esquerda doente, né? E realmente porque eu até cunhei aquele termo esquerdofrênico, né? Muitos da esquerda são doentes, não são todos, mas muitos. Vejam que uma moça aí que demonstra ser uma esquerdofrênica bem radical, ela vê fobia a trans o quê? Trans o quê? Fobia a trans o quê? Transsexual, né, no caso. Em ironia que um deputado fez lá na Câmara Federal usando uma peruca. Ela vê transfobia nisso. Pelo amor de Deus, que cabecinha, né, de uma mulher dessa. E um outro aí, um organismo aí, não sei qual organismo, associação, não sei, querendo, aliás, processando um time de futebol
por não usar a camisa 24. Pelo amor de Deus, hein? E pior que eles aceitam analisar, né? A justiça aceita analisar isso. Processando um time de futebol por não usar um número numa camisa. Meu Deus do céu, gente. Não dá para entender, não. Só pode ser doença mesmo. Agora a hora de catequese. Vamos falar da Bíblia. O termo filho do homem na Escritura Sagrada tem aparecido em vários setores da Bíblia, várias seções. O livro do profeta Daniel usa a expressão filho do homem nos escritos do Antigo Testamento na Bíblia Sagrada, referindo-se ao Messias Jesus, que haveria de vir, segundo interpretações de especialistas em religião. Jesus Cristo também a usa para referir-se a si mesmo, em textos que encontram-se no Novo Testamento. O protomártir, melhor dizendo, protomártir quer dizer o primeiro mártir. Protomártir Estevão, escolhido diácono por determinação dos apóstolos da igreja primitiva de Jerusalém, pouco antes de morrer, ele fala que vê o Filho do Homem, Jesus, numa visão do céu. A referência ao termo significando o Messias está principalmente nos evangelhos, né? Estes são os livros onde é encontrado o termo. Tem Mateus em vários locais, Mateus 12, versículo 40, Mateus 17, versículo 22, Mateus 24, versículo 44, Marcos também tem, Marcos 9, versículo 31, Marcos 10, versículo 45, em Lucas também encontramos o termo filho do homem, Lucas capítulo 5, versículo 24, Lucas 9, capítulo 58, Lucas 17, versículo 24, em João também, capítulo 1, versículo 51, João capítulo 8, versículo 28. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, capítulo 14, versículo também 14. No livro de Ezequiel, Deus se refere a este profeta, o profeta Ezequiel, como filho do homem. Então, é outro significado, né? Isso em Ezequiel. Há várias passagens com o termo filho do homem. Em Daniel, capítulo 8, versículo 17, a referência é ao próprio profeta Daniel. O livro do profeta Isaías 51, versículo 12, Isaías 56, versículo 2, é outra seção da Bíblia que cita a expressão filho do homem, traduzida, neste caso, como criatura humana, ser humano. Outros pontos do Antigo Testamento, onde o vocábulo é lido com esta tradução, é no livro de Jó e também em alguns salmos. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 6, há uma reprodução do Salmo 8, versículo 4. A interpretação teológica vai depender, portanto, do contexto em que os vocábulos estão inseridos, ok? Tudo vai depender desse contexto. É importante, eu deixo esse texto completo no meu blog, no resumo de notícias do dia 21/03/2023. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora vamos falar de padre 100% para Deus. Hoje em dia no Brasil o padre ele tem que ser casto, né? Tem que praticar a castidade. Então ele está se entregando 100% para Deus. Mas muito se fala sobre a situação celibatária dos padres. Ora, eles optam pela vida sacerdotal sabendo disso, ou seja, que irão se dedicar 100% a Deus, assim como fizeram muitos cristãos. E o exemplo maior é o de Jesus Cristo. No entanto, se fizerem uma pesquisa atualmente com as fiéis católicas, as mulheres, acredito que uns 90% delas vão se posicionar a favor do casamento para os padres. Passa-se a impressão de que as mulheres sentem pena dos sacerdotes serem solteiros. Dá essa impressão.
E tem até freiras, elas que são celibatárias, freiras que se mostram a favor do casamento para o padre, como se isso fosse resolver os inúmeros problemas da Igreja Católica. Estou dando uma opinião aqui. Eu, pessoalmente, acho que não iria resolver. E poderia, inclusive, até aumentar, hein? Eu penso da seguinte forma: se os casados quisessem realmente tanto servir na Igreja Católica, existiriam mais diáconos permanentes e ministros da palavra também, homens. Estes sim podem ser casados, diáconos, ministros da palavra. E vale ressaltar que o diácono permanente precisa de autorização da esposa para ingressar na missão. E se ele morrer, não pode... Aliás, se ela morrer, ele não pode mais se casar. Sabiam disso? O diácono, ele tem que ter autorização da esposa, e se a esposa falecer durante o período em que ele é diácono, ele não pode se casar novamente. Olha, o Brasil ainda está cheio de privilégios. Filhas de servidores recebem dinheiro público, hein? Milhares de filhas de servidores públicos federais recebem uma pensão mensal, simplesmente por serem solteiras. O dinheiro dos impostos que vai para essa conta soma cerca de 3 bilhões de reais. As 60 mil mulheres se valem de leis editadas na década de 1950 e seus advogados defendem o privilégio como direito adquirido. Há mulheres que contam mensalmente com mais de 30 mil reais. Muitos brasileiros, no entanto, questionam a situação ou pedem mudanças. E há casos ainda em que mulheres recebem a mesada de forma ilícita. Seriam 4 mil mulheres burlando a lei para ficar com o dinheiro, de acordo com o rádio jornal Notícias em 30 da Rádio Aparecida, edição do dia 28. Os dados constam de documento da Controladoria Geral da União. Curtas locais, JPP em Educandário Colatinense. Você sabe o que é JPP? Eu sou formado em letras, tenho a licenciatura de letras, né? Quer dizer, sou professor formado, não exerço a profissão, mas sou professor formado. Então, JPP eu vou explicar já para você. Não houve aulas na Escola Municipal Marcelo Correia, em Colatina, nos dias 27 e 28 de março de 2023. A informação divulgada é que os professores estavam participando da JPP, Jornada de Planejamento Pedagógico. No meu tempo tinha outro nome, mas umas mudanças com a mesma função. Planejar as aulas, o ano, o semestre, e assim por diante. As aulas voltaram na quarta-feira, dia 29. Terço dos homens na Fazenda Vitália, em Colatina. Olha, a reza do Terço dos Homens de segunda-feira, dia 3 de abril de 2023, em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, não será na Catedral Sagrado Coração de Jesus, como de costume. Mudará o local neste dia. Houve uma mudança somente no dia 3 de abril para a comunidade católica São Pedro. É a Igreja São Pedro, do bairro Pedro Vitália, antigo bairro conhecido como Fazenda Vitália. As pessoas que forem participar devem, portanto, se dirigir ao local às 18 horas, já cumprindo a programação da Semana Santa. Depois vai haver, não sei se uma caminhada ou uma procissão em direção à catedral. Alta de preços. Gente, a partir do dia 1º de abril haverá 5% ou mais de alta nos preços de medicamentos variados no Brasil. O grande problema são os remédios mais caros, cujos valores afetam principalmente pessoas com baixa renda, como aposentados, e para a gente refletir. Na nossa vida é importante refletir
Isso faz parte daquele que tem inteligência. São claras e troantes as transformações sociais que vão se impondo no Brasil e no mundo para pior. Na atualidade. Eu acho que isso é visível, né? Acho que as pessoas percebem isso. Essas mudanças vão surgindo como nunca houve. E nem sempre passam pelo poder legislativo. São determinadas por algum integrante da justiça ou de governos, e as pessoas vão tendo que cumprir numa espécie de adesão automática, eu diria por livre e espontânea pressão. As normas vão sendo impostas por órgãos públicos aqui e ali, e quando vamos prestar atenção já é tarde. Decretaram a valorização, por exemplo, valorização maior dos bichos do que do ser humano. Vocês já viram isso no nosso Brasil? Valorização maior dos bichos do que do ser humano, a ponto de prenderem pessoas por causa de maus tratos aos animais. Olha só, prenderem pessoas por maus tratos a animais, mas flexibilizarem por morte de um ser humano no aborto, por exemplo. Aí vão surgindo novas e mais novas leis, normas, injunções, interpretações, a Constituição vai sendo vilipendiada, o preto tem mais direitos que o branco, o homoafetivo tem mais regalias que o heterossexual, o criminoso é mais valorizado que a vítima, a mulher se apodera de todos os nichos masculinos e os homens são cada vez mais desprestigiados. O político corrupto vale mais do que o político honesto. E tudo na cara de parlamentares, juristas, governos, militares. Nada é feito para frear essa nova era que invade o Brasil. E também tem ressonâncias no mundo. E assim vemos a que ponto a conjuntura atual chegou, nos apresentando uma verdadeira libertinagem. Observa-se que boa parte da sociedade está insana, grandemente formada, praticamente sem famílias, sem os valores universais cristãos tradicionais. Na Itália, por exemplo, dizem que a famigerada política inclusiva, a feminilização dos homens e a falta de procriação familiar geraram uma população de idosos, desfalcando a mão de obra ativa. Você sabia disso? Já ouviu falar, né? E Europa, especialmente Itália, tem muitos idosos, está faltando jovens. Enquanto isso, imigrantes árabes e africanos, grande parte de religião islâmica, vão tomando conta da região com altos índices de fertilidade. O que isso quer dizer? O tempo dirá, né? O tempo dirá. Meu Deus do céu. Encenação da Paixão de Cristo. Já está programado em Colatina o evento de teatralização da Paixão de Cristo de 2023, que ocorrerá no dia 7 de abril, sexta-feira santa, às 19 horas, no bairro Carlos Germano Naumann, antigo Córrego do Ouro. A encenação está marcada para a rua Adilson Fraga, em frente à distribuidora franciscana da Coca-Cola. A entrada é franca, mas os organizadores solicitam a doação de alimentos não perecíveis por parte de quem for assistir ao espetáculo. Então, se você for, leve 1 quilo ou mais de alimento. À frente dos trabalhos estão integrantes da paróquia Sagrada Família da Diocese de Colatina. Problemas respiratórios. Com a chegada do outono, ou seja, mudança de estação que aconteceu no dia 20 de março, muitos colatinenses já sentiram alguma diferença em seu corpo. Observam-se casos de gripes, resfriados, alergias, entre outros problemas que afetam
as vias respiratórias, prejudicando a vida de muitas pessoas. Amigos e amigas, vamos a algumas atualidades e reflexões. É para a gente pensar. O filósofo já disse, eu penso, logo eu existo. Então vamos pensar. Aqui eu tenho uma constatação. É impressionante, mas eu penso que há algo acontecendo há algum tempo. Observei que muita gente está desempregada porque quer. Você não atentou para isso, não? Ou seja, tem gente que recebe o seguro-desemprego e não aceita trabalho formal, ficando desocupada até passar o período do recebimento do benefício. Mesmo se houver oportunidade, uma chance de trabalho formal, o beneficiário prefere ficar ao bel prazer em casa. Procure verificar, existem muitas pessoas assim. Agora temos aqui um termo, vigiando. Agora tem uma tal de desordem informacional que surgiu aí no nosso Brasil, desordem informacional, em que tentam atingir a liberdade das pessoas, a liberdade de criatividade, de criação. Meu Deus, hein? Já não basta o medo que tentam colocar em pessoas simples, que apenas passam opiniões na internet, agora essa interpretação de desordem informacional. Realmente a coisa está caminhando para rumos difíceis no nosso Brasil. Rumos inimagináveis. Agora temos aqui uma tríade essencial para a nossa vida. É uma tríade que tem que estar na vida da pessoa que quer passar dessa vida terrena para a vida eterna, junto com Deus. Olha a tríade essencial: Cristo, Brasil e família. Estou falando aqui para meus compatriotas, né? Meus amigos, irmãos e irmãs do nosso querido Brasil. E uma advertência divina. Olha só essa advertência divina. Ladrão arrependido vai para o céu, vai para a felicidade em plenitude, o novo Éden, na outra vida. Agora, o ladrão soberbo e não arrependido vai para o inferno. Isso é a sentença de Jesus Cristo. Não é uma sentença humana, não. É de Deus. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Preste atenção e depois não diga que não sabia, hein? O ensinamento do nosso Deus, Jesus Cristo, é muito simples. Só não segue quem não quer, e assim a própria pessoa se condena pela sua indiferença ao eterno. Será que a pessoa observa o céu, a lua, o sol, as estrelas, o ar, as nuvens, o mar, e não percebe que existe um Criador? Isso, para mim, é uma atitude de um nécio. Eu quero falar para vocês sobre a questão do ladrão. Na cruz, o ladrão, o pecador arrependido, foi absolvido, conforme está no Evangelho escrito pelo médico Lucas, capítulo 23, versículos 32 e seguintes. Já o ladrão soberbo, orgulhoso, autossuficiente, este, infelizmente, recebeu a danação eterna, o fogo do inferno que nunca mais se apaga. O tempo para se arrepender, amigos e amigas, é aqui, nesse mundo perecível, onde somos pó, somos vermes. O dia que formos enterrados, sepultados, em pouco tempo nossos corpos virarão vermes e pó.
Olha, quem caminha pela mesma trilha do ladrão soberbo também irá para o inferno, infelizmente. E outra passagem bíblica fala sobre o juiz iníquo, que também terá o alto castigo do inferno. Lucas 18, versículos 1 e seguintes. Agora, as pessoas às vezes confundem. Deus não condena. Não é Deus que condena, não. É o próprio ser humano que se acha um Deus em si mesmo, que se condena e vai viver para sempre distante do verdadeiro Deus. Eu não quero nem pensar o que é viver longe de Deus após essa passagem terrena. É o chamado lago do fogo, onde haverá ranger de dentes, é o fogo eterno. Não quero nem imaginar. Julgadores e proibições. Olha, eu vi que os sentenciadores quem promove sentenças, né? Quem edita sentenças, vieram e proibiram o papagaio de falar. Prestem atenção, hein, nessa reflexão. Vi que os sentenciadores vieram e proibiram o papagaio de falar. Como não sou o papagaio, não reclamei. Aí vi que os sentenciadores vieram e proibiram João de Barro de construir. Como não sou João de Barro, eu não reclamei. Depois disso, vieram e me proibiram de existir. E não havia mais ninguém para reclamar. Cuidado. Cuidado com a sua omissão. Conhecendo a igreja. Olha essa informação sobre a igreja católica. A igreja não prega luta de classe. Não, não. A igreja não prega esse negócio de nós contra eles. Deus quer que todos se salvem. Na parábola O Rico e Lázaro, o rico é condenado não por ter riqueza em si, mas por não dar atenção e desprezar o pobre. O pobre também não foi para o céu por ser pobre, mas pela sua humildade, pela sua simplicidade, pela sua pureza. Outra informação: nasce-se uma vez, morre-se uma vez neste mundo. Morre-se uma vez e depois vem o juízo. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Após a morte do corpo, aqui na terra, a vida continua e ninguém fica dormindo, não. Por sua vez, o morto não volta para falar com ninguém. A doutrina religiosa, quem deu, foi nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, na revelação, e foi colocada na Escritura Sagrada. E a igreja, amigos e amigas, tem autoridade para interpretar a doutrina conforme a promessa de Jesus. A igreja tem a inspiração do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Outra informação séria: céu e inferno existem e são eternos, não acabam nunca. Quem está no inferno não sai mais. E quem está no céu também não perde mais essa graça. São reflexões do padre Francisco de Assis Souza, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Laranjeiras, Sergipe. Temos mais reflexões. Quando tudo vai mal na vida e tudo parece piorar, é quando nos tornamos mais fortes. Então, quando você está enfrentando uma situação difícil, continue rezando, continue orando. Pode ser a hora da sua conversão. Consagração de Davi. O profeta Samuel ungiu Davi como futuro rei de Israel.
A cena já passou na novela Reis, da Record TV. O pastor de ovelhas se ajoelhou e o profeta derramou o óleo sagrado em sua cabeça, desejando que fosse sempre cheio do Espírito de Deus. Davi era o filho de Jessé, rejeitado pelos irmãos. Olha, rejeitado pelos irmãos. E, portanto, o que menos se esperava fosse consagrado. Mas Deus é imprevisível. Deus não olha com olhos humanos. Na refeição que se seguiu, após a unção, com todos à mesa, vem à memória o Salmo 22 ou 23 de Davi, que diz: o Senhor preparou uma mesa perante Davi, na presença dos seus inimigos, ungindo a sua cabeça com óleo e fazendo seu cálice transbordar. Vamos refletir mais? Vamos pensar. A filosofia, a teologia nos faz pensar. Eu fico imaginando o que aconteceu com a cabeça dessas pessoas que apoiam políticos sabidamente corruptos e no mais alto grau. Gente, que escola esses indivíduos frequentaram? Que professores fizeram a lavagem cerebral e impuseram essa esquerdofrenia incurável neles? Nessas pessoas? Um ex-presidente, um ex-candidato, um ex-governador, um ex-senador, um ex-deputado e tantos outros que agem na maior hipocrisia do mundo. Gente, esse pessoal não tem consciência. É impossível ter consciência agindo assim. Como disse Jesus, são sepulcros caiados, que fecham os olhos para o mal, visando interesses próprios ou destilando seu ódio por alguém que não aceitam. São cegos, conduzindo outros cegos, conforme o próprio Jesus disse. Ainda bem que eu não li nada do que alguns desses pseudo-professores e líderes das trevas escreveram. Tem gente aí que se acha escritor, sociólogo. São cegos conduzindo outros cegos. Olha o que eu estou dizendo aqui, repetindo palavras de Jesus. Que Deus nos livre desse mal. E pense nisso também. Agora vamos falar da tecnologia. O celular pode virar vício. Pode sim. Celular. Então cuidado. A televisão também pode virar vício. Fique alguns dias sem ligar o televisor, sem usar o celular, para você se desapegar desses aparelhos. Ou deixe de vez a TV e opte pela internet, acessada vez por outra. Também não pode viciar na internet. O sexo e muitas outras coisas, como o jogo, o cigarro, a droga, podem virar um vício, uma dependência, uma escravidão. Em tudo na nossa vida aqui na Terra, devemos buscar o autodomínio, o equilíbrio, a continência. Vamos pensar mais? Vamos cavando e pensando como fazem os psicólogos com seus pacientes, os psiquiatras. Vamos cavar mais, vamos pensar mais. Cuidado com ONGs de rapina. Você que está assistindo aos meus endereços na internet, o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Cuidado com ONGs, organizações não governamentais de rapina. Existem muitas, são maléficas. Cuidado com sindicatos homicidas. Sabia que tem sindicatos onde acontecem homicídios pela disputa do poder? Cuidado! Cuidado com siglas partidárias doentias e heterofóbicas, que são contra o sexo masculino. Cuidado com mamadores das tetas dos poderes públicos. Cuidado com os desequilibrados, os esquerdofrênicos, os antifamília,
os antideus. Cuidado com os hipócritas, sepulcros caiados, víboras. Designações que nos foram passadas por Jesus Cristo, nosso Deus. Saia do meio dessa gente enquanto é tempo. Mas eu tenho aqui um adendo. Saia do meio dessa gente, mas tenha misericórdia delas, dessas pessoas. Tenha misericórdia. Esse é o nosso comportamento como cristão. Tenha misericórdia dessas pessoas. Reze. Eu vou rezar, você também vai rezar. Reze para a conversão de todas essas pessoas que eu falei aqui e dessas organizações e entidades. Quem integra esses grupos, infelizmente, está fadado ao fogo eterno, à danação eterna. Agora, uma outra coisa aqui que eu quero passar um alento para você, meu amigo e minha amiga. Amigo, amiga, não sofra. Mas parece que tem gente que gosta de sofrer, né? Não parece? Você nunca observou isso perto de você, não? Tem gente que parece que gosta de sofrer, de se deprimir, pois acorda logo cedo, logo de manhã e liga a TV para ver coisa ruim. Tome cuidado com canal das trevas, com mensagens das trevas, mensagens destruidoras. Pare com isso. Veja ou faça logo de manhã uma oração. Faça a oração do terço. Assista ou participe de uma missa, um culto. Leia ou veja um filme ou reflexão sobre a Bíblia. Tem muitas reflexões na internet, muitos filmes gratuitos. Então, procure informações sobre a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de vida aqui na Terra. Sua tristeza, eu tenho certeza, irá embora gradativamente. Tire a TV do mal de sua vida. Num computador, com internet, olha, você encontra tudo que precisa. Você encontra coisas boas e coisas ruins. Escolha as coisas boas. O apóstolo São Paulo já disse. Observe as coisas. Tenha tirocínio, raciocínio, discernimento. Observe as coisas. O mundo tem coisas boas e ruins. Escolha as coisas boas. Salve-se. O tempo é aqui, neste mundo perecível. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai. Significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Deus do impossível. Ele proverá se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos e cristãos. E o significado do dialeto de Jesus, o aramaico para o português, é vinde Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai ser o juízo final, o fim da história, parousia. Juízo final, algo inenarrável e inefável. Não dá para nossa mente abarcar como será a vinda de Deus para o julgamento de toda a humanidade. Nesse dia, muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Eu quero o céu, quero o paraíso, o gozo eterno, a felicidade em plenitude junto de Deus. Eu quero. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, humanos, animais. Pecados passados. É importante, porque às vezes a gente esquece que tem muitos pecados que nós praticamos. Perdão pelos pecados do pensamento, omissões, palavras, atos. Perdão, Senhor Jesus, e me dê a vida eterna. Eu quero a vida eterna com Deus, com Jesus, com Abba Pai, com o Espírito Santo.